Vamos olhar para o reforço de medidas de prevenção contra o coronavírus. Tomás, muito boa noite. A partir de segunda-feira, as medidas ficarão reforçadas. Dentre as decisões tomadas pelo Governo estão a suspensão de vistos e, quanto a este ponto, algumas companhias já haviam até anunciado o shutdown. Está também o encerramento de escolas por um período de 30 dias, a restrição de eventos com até 50 pessoas. A questão é como é que estas medidas vão impactar no dia-a-dia dos moçambicanos? Boa noite, Gersilde. Com efeito, o chefe do Estado regressou hoje aos nossos ecrãs com estas novas medidas. Há menos de uma semana. Menos de uma semana. Na verdade, a função principal de qualquer Estado é garantir a segurança do seu povo. É a primeira função. Depois vem a justiça, depois vem o bem-estar social e cultural por aí fora. Ao fazer um chefe do Estado quis então cumprir aquilo que é a primeira função do Estado. Fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir que as pessoas estejam seguras, no sentido mais lato de segurança, nomeadamente saúde pública, que é o caso. Mas, cumprido o dever do Estado, penso que o segundo ponto é o dever do cidadão. A questão de cidadania, isto é o espírito de cada um de nós compreender que se o Estado tem um dever para conosco, nós também temos o dever de acatar o que o Estado determina. E isso penso que é o ponto principal de toda a problemática. Como é que cada cidadão observa esta luta, como é que se coloca nesta luta, e não ficando à espera que seja o Estado, isto é, a máquina governativa, resolver o problema. Se há orientações, determinações, a única forma de nos protegermos é seguir estritamente aquilo que o Estado determina. E, de forma individual, saber que este assunto não é do governo, é a minha saúde, é a saúde daquele com quem eu vivo, daquele a quem eu dirijo como dirigente, como empresário, do meu colaborador, que eu preciso para que a empresa funcione. Então, todo o debate, de facto, acaba redundando na atitude de cada um de nós, e não apenas na do governo. E aí, num país pobre como o nosso, e com esta batalha do Covid-19, é mais do que evidente que o país não tem condições, nem de longe, para tratamentos aos doentes, nem de longe. E, portanto, o desafio é prevenção. A única arma que nós temos efetiva é a prevenção. E o instrumento principal, que já está comprovado pelos casos que nos antecederam, é, de facto, isolamento social. E isto em várias formas, em vários métodos, em várias circunstâncias, desde em casa, na rua, nos bairros, na escola, nos hospitais. Então, queria devolver, digamos, o desafio ao cidadão, tendo o Estado, obviamente, à frente para dar as ordens, mas é nosso dever acatar. O sucesso que se fala, por exemplo, da luta contra esta doença no Macau, está mais que estudado, deveu-se a que as pessoas acataram estritamente as ordens. Quando decretou-se a quarentena, no dia seguinte não estava ninguém nas ruas de Macau. Ninguém estava nas ruas. Não é preciso polícia para que isso aconteça. Então, a questão de cada um de nós assumir a sua parte é fundamental, porque não podemos esperar que ainda não há casos em Moçambique. Porque, em termos cientificamente profundos, não podemos dizer que não há casos em Moçambique. Isto é, não há caso que nós conheçamos. Porque a capacidade de rastreio, a capacidade de diagnóstico pode nos ultrapassar. E, portanto, o bom é assumir que já temos casos em Moçambique. É bom assumir isso e agirmos como se cada um de nós já tivesse sido infectado. E pensar que ao meu lado posso ser eu que infecto o outro. Então, só assim podemos conter, de algum modo, esta pandemia. E aquilo que dizia na sua introdução é, de facto, este o desafio. Porque há muitas implicações, já aqui vieram, muitas pessoas me antecederam durante o dia todo, mas, por exemplo, algumas questões muito concretas que se discutem. Como é que podemos garantir
que pessoas vivendo em situações de pobreza, muito concentradas, em subúrbios, em casas pequenas, pessoas que não têm como evitar o aperto no chapa 100, e as pessoas que têm que trabalhar para garantir serviços mínimos para a nossa própria convivência, como é que garantimos que essas pessoas são protegidas? Esses são os grandes desafios, porque é preciso que a economia mantenha um mínimo a funcionar, é preciso que a saúde mantenha os serviços mínimos a funcionar, e se houver uma situação de quarentena, como é que se garante que essas pessoas indispensáveis são protegidas? E também já se verifica em Maputo, por exemplo, alguma tendência de alguma classe, nossa sociedade, classe agitada, que agita os outros nos supermercados. Isso é um sinal muito mau, porque cria pânico e cria a ideia de que há de haver falta de produtos. Isso em si próprio já é uma doença muito grave. Então é preciso que haja, digamos, um processo de comunicação e de educação a que todos nós assumamos a nossa parte, mas com serenidade e responsabilidade, e evitamos práticas que criem pânico e insegurança, nomeadamente a tendência de desembarcar produtos nos mercados. Porque isto pode, em algum momento, desembocar também em um ponto de disseminação da doença. Porque quando as pessoas se aglomeram nos supermercados, obviamente que o potencial de transmissão é muito alto, porque não há espaço de separação. Em alguns países onde isso já é um problema, há normas quantas pessoas podem entrar no supermercado, vez a vez, para o controle da população numerada no supermercado, até nas filas. Então, há uma série de atitudes pessoais que devemos tomar, até, por exemplo, em alguns casos, em alguns países, sabe-se muito bem que quem é que na família vai ao supermercado. Não vamos todos em fila no supermercado. Vai um só fazer as compras, de cada vez, de modo a que o potencial de contágio seja diminuído. Uma fila de pai, marido, filho, vão todos à loja, por exemplo. Então, há uma série de atitudes pessoais que só mesmo individualmente podemos tomar se formos conscientes de que é dever pessoal, não só do governo. Falou em economia, mas olhamos para uma dimensão macro. Esta pandemia surge numa altura em que se fareja o negócio do gás em Moçambique. Sim, entretanto, as grandes companhias não estão a trabalhar na sua totalidade como forma de travar a proliferação deste vírus. Com o mundo a conter-se cada vez mais, podemos ou poderemos ter alguma reestruturação nos paradigmas da previsão de exploração, por exemplo, é muito provável, Gersildo, é muito provável, porque há vários pontos em que esta pandemia pode afetar. Primeiro, a produção pode baixar porque a mão de obra pode ficar doente, onde já há atividade. Por exemplo, em Tete, no carvão. Não podemos excluir a hipótese de mão de obra baixar em algum momento devido à doença. Mas também a hipótese de a procura do produto baixar, como tem baixado, e, em consequência, o preço do mercado das commodities também baixar. E isso baixando quer dizer que desencoraja o investimento de quem vem a Moçambique, desencoraja decisões críticas de investimento porque o mercado não está favorável. E outra consequência é, como aconteceu em 2014, por exemplo, a nova crise do carvão, em que as empresas pediram ao Estado alguns incentivos fiscais. Enfim, corte de algumas taxas, de algumas despesas, o que prejudica, obviamente, a nossa economia, porque passamos a cobrar menos. Então, essas hipóteses são muito óbvias e podem muito bem concretizar-se, até porque já aconteceu as bolsas de valores dos grandes centros comerciais do mundo baixarem, porque a procura baixou. A China é o maior consumidor mundial de combustível, parou de forma drástica nos últimos anos de importar combustíveis. Logo afeta a procura. Então não é uma hipótese por aí longínqua, é uma hipótese muito, muito real, que uma vez mais Moçambique, que está na fase de atrair esse investimento, pode ficar prejudicado. Pode implicar a demora de decisões importantes das grandes empresas que investem em Moçambique.
quando o mercado de procura ainda estiver, como está agora, muito baixo em termos de procura. Porque as empresas estão paradas, não estão a trabalhar, onde há muito consumo. Se não estão a trabalhar, não importa a matéria-prima. E se não importa a matéria-prima, as que as produzem aqui vão querer algumas isenções fiscais para poderem manter a empresa, sob o risco de, também, com o risco de alguma dificuldade financeira. Então, é um risco muito importante que mencionou, que o Moçambique, como país que atrai investimento, pode se sentir desse risco, sem dúvida. Falou de um aspecto muito importante antes, que é a azáfama das pessoas pelos supermercados, ou pelos produtos nos supermercados. Como é que deve o governo agir face a esta situação? Aliás, este cenário desperta um outro debate, a criação de um fundo soberano. Sim. Estaremos, uma vez mais, perante uma situação em que urge que se crie este... Bom, o Fundo Soberano é um tema em si mesmo, está em debate, como sabe, no governo, a sociedade civil, as empresas, estão em debate sobre este fundo. Penso que está consensualizada a sua relevância, não é mais a discussão. A discussão é que formato vamos ter desse fundo, de tal modo que efetivamente seja uma reserva para o futuro das gerações, mas também seja um instrumento de gestão dos recursos e não seja, digamos, um saco azul como aconteceu em Angola, a história conhecida. Sim. Então há toda uma série de debates em torno disso. Mas voltando à questão da tendência para produtos serem assambarcados, de facto este é um risco que já acontece nos países afetados, em que as camadas mais pobres, que não têm recursos para comprar de uma vez grandes quantidades, ficam prejudicadas. Ou seja, há moçambicanos, muitos, que compram dia a dia, conforme o dinheiro está no bolso. Não têm recursos para comprar grandes quantidades de comida de uma vez. E se os que têm forem às lojas limpar tudo, os que não têm ficam sem hipótese alguma. Então, é preciso precaver as camadas que não podem comprar em granel, que compram dia a dia, e é a maioria dos moçambicanos. Tudo isso são questões cruciais que têm a ver com como atender os grupos vulneráveis perante a voracidade dos grandes grupos de consumidores que, tendo recursos, vão às lojas e esvaziam, deixando os que não têm recursos sem alternativa. Também é uma questão importante de segurança do cidadão, que deve ser acautelada, de modo que os que não podem fazer grandes ranchos não fiquem sem onde ir comprar produtos, porque os que podem se embarcaram tudo de uma vez. Tomás, um outro ponto tem que ver com a declaração de estado de emergência. Para fazê-lo, o Presidente da República teria que ouvir tanto os membros do Estado, como os membros do Conselho de Estado, perdão, como a Assembleia da República. A nomeação hoje dos membros do Conselho de Estado é uma mera coincidência ou está-se a caminho desta declaração? Pode ser, ou seja, a decisão que foi hoje tomada pelo Conselho do Estado, anunciada, de limitar o número de pessoas em reunião, pode atingir direitos fundamentais, como o direito da associação, que se implementa com reunião. E, portanto, se as pessoas têm limitações de reunião, pode ser que o direito fundamental seja tocado. E nessa medida é preciso que a declaração do estado de emergência, e quem o faz, o Conselho do Estado, ouvindo o Parlamento, obviamente. Então, se caminhamos por aí, pode ser que essa movimentação que mencionou o Gersilde seja preparativo para que haja condições institucionais para declarar estado de emergência, que não me parece algo assim tão longínquo, porque o que hoje foi anunciado é quase isso, estado de emergência, é quase isso. E, portanto, se dá-se mais um passo, é preciso então que se declare estado de emergência formalmente, porque só aí então se limitam as liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos, sem o que seria inconstitucional outra medida nesse sentido. Então, pode ser que sim, as nomeações sejam um indício de preparativos para este passo. Ainda que o passo não seja dado, é bom que o país esteja preparado para, se for necessário, ser dado esse passo, de forma que a lei constitucional seja respeitada. Então, para dizer o seguinte, que realmente o estado de emergência é uma possibilidade muito próxima, porque não falta muito para aquilo que já foi determinado para chegar aí. A limitação de direitos fundamentais dos cidadãos tem que ser uma medida constitucionalmente
acolhida, não pode ser de forma arbitrária por parte do governo apenas, como é óbvio. Um último ponto, Tomás, com a subida do número de casos na vizinha África do Sul, há um agravamento da aversão de cidadãos sul-africanos para com os cidadãos chineses. Quer comentar em volta disso? Isso é um mal terrível, Uma vez mais, o povo irmão da África do Sul mostra-se desorientado para compreender fenômenos sociais, compreender as suas causas e reagir a essas causas com dignidade, com decência e com assertividade. Confundir uma doença com um grupo racial, com um país, é uma medida de ignorância imperdoável no século XXI. Há situações de escaramuças na África do Sul contra lojas de cidadãos chineses, sua propriedade é vandalizada por cidadãos que acham que são esses cidadãos da China que trazem o vírus. É um erro muito grave que não deve ser tolerado. Há que haver esforço de educação cívica muito profunda para que não se torne este problema de sinofobia, isto é, fobia ao chinês. Esta é uma questão mundial, global, e, portanto, deve ser encarada com muita seriedade e não com apelos populistas, demagógicos e até, como é este caso na África do Sul. Penso que é um exemplo muito negativo da África do Sul. Uma vez mais, já tivemos casos da xenofobia que o governo recusa dizer que é xenofobia, diz que também há sul-africanos agredidos, mas neste caso é muito grave quando, em alguns pontos da África do Sul, confunde-se a doença com uma raça, com um país. Acho que é uma percepção erradíssima que o governo deve, a todo custo, travar, sob o risco de degenerar outro tipo de conflitos raciais que ultrapassam a doença. Tomás, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jacildo. Boa noite. Obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. O ponto final do jornal, graças pela atenção dispensada. Novo encontro dentro de instantes pela chancela da STV Notícias. Boa noite.